Primeiro livro escrito por Moisés, livro de Gênesis. Peço que você abra sua Bíblia lá, no capítulo 40. Gênesis 40, farei a leitura do capítulo inteiro. Peço que a igreja preste atenção na leitura da palavra do nosso Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus: Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com a sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse: Em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos, ao brotar a vide haviam flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará no teu cargo, e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem dessa masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão-alvo me estavam sobre a cabeça. No cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça, e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário de nascimento do Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou-o no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não lembrou de José, porém dele esqueceu. Meus irmãos, essa é uma passagem do livro de Gênesis que nos conta um episódio bem peculiar. E para nós entendermos um pouco o sentimento de José, entendermos melhor a ênfase que eu quero trazer nessa mensagem, eu gostaria de que você pensasse um pouco sobre a frustração que envolve a espera. Certamente, quando você tem algum problema legal para resolver e depende de uma resposta de um advogado, aquela ligação parece que se torna a coisa mais importante do seu dia. Por vezes, quando temos algo pendente a ser resolvido que não depende de nós, por vezes perdemos o sono, acordamos cedo, antes mesmo do despertador, e ficamos quase que o dia inteiro, mesmo sem querer, sabendo que isso é uma ansiedade, uma motivação errada do coração, mas mesmo assim ficamos tomados por aquela vontade de e aí? Toca telefone, chega e-mail, responda a minha mensagem. Alguns talvez estejam procurando um emprego, e a empresa fala: entraremos em contato. Palavras terríveis, muitas vezes. E você fica dias, semanas, talvez até meses esperando a resposta, esquecido como José na masmorra, aquela ligação, aquele e-mail retornar. Talvez você tenha uma doença, você faça um acompanhamento há muito e muito tempo, e você fica lá preocupado. E aí? E quando o resultado sai? Quando que eu vou saber o que é essa dor que eu estou sentindo aqui desse lado que eu não tenho explicação nenhuma para ela?
Por vezes, aguardar uma resposta se torna algo torturante, algo que as crianças sabem muito bem como é difícil. Quando o papai e a mamãe falam, olha, você pode comer doce depois do almoço, a criança fica, dá logo esse feijão, porque eu quero doce agora. As crianças querem as coisas para já, e nós somos crianças grandes, de certa forma. Nós queremos as coisas para já. Porém, tudo isso se torna mais difícil quando você está passando pelo processo de espera, o desejo de algo se realizar no meio do sofrimento. Esse era o caso de José. Se você se lembra bem da história, vocês estão ouvindo a exposição do livro de Gênesis inteiro, vocês lembram da história de José? Ele era um rapaz nascido em berço de ouro, no meio de berços de palha, favorito do pai, criado com o melhor que havia na casa de Jacó, recebeu a melhor educação, as melhores roupas, o melhor privilégio, o melhor de tudo. Porém, era um menino insuportável. Logo delirava seus irmãos, logo arranjava problema falando de sonhos mirabolantes que tinha, e ele sofreu muito. Ainda adolescente, seus irmãos o venderam, jogaram no poço, venderam para midianitas, levarem lá para o Egito, para lá ele ser escravo. Basicamente, entregá-lo à morte. Escravos naquela época não tinham muitos direitos, como em boa parte da história da humanidade. A ideia deles era simplesmente acabar com José. Mas Deus é maravilhoso, Deus é providente. Naquele momento, no Egito, Deus pega José, ainda como escravo, ele é comprado por Potifar e levado para trabalhar na sua casa. E Deus graciosamente faz com que tudo que José mexe naquela casa prospere. Mas a vida não é fácil para José. Trabalhando naquela casa, tendo um bom desempenho, um bom trabalho ali mesmo, com um bom reconhecimento dos seus superiores, a esposa de Potifar faz o quê? Cresce os olhos em José, um jovem formoso, um jovem que veio distante, um jovem que está sempre aqui perto, um escravo, alguém que faz o que eu mando, e olha nele um objeto de seu desejo, e tenta abusar de José. Na hora que José se recusa e segue em fidelidade a Deus, o que ela faz? O acusa de abuso. E a abusadora se torna agora a vítima, e a vítima se torna abusador. E naquele momento, José teria todos os motivos do mundo de murmurar contra Deus e falar, Senhor, que tipo de vida é essa? Nasci, fui amado pelo meu pai, educado, para quê? Para ser vendido como escravo para o Egito? Para trabalhar como escravo na casa de um homem que não me trata como gente? Para ser acusado de uma coisa que eu mesmo fui vítima? E agora, nesse texto, ele já está jogado na prisão talvez há anos. José tinha todos os motivos do mundo de ficar amargurado. Tinha todos os motivos do mundo de se irar contra Deus. Motivos aqui eu estou querendo dizer motivos mundanos, tá? Não são motivos legítimos e veremos isso durante o texto. Mas José tinha todo esse contexto, um contexto de sofrimento, de espera, de saída da prisão e de injustiça. Nesse momento, nós poderíamos dizer que ele está em uma provação, um momento de dificuldade. Talvez você não seja vendido como escravo para o Egito, acho isso muito difícil de acontecer nos dias de hoje, mas certamente todos nós, filhos de Deus, nesse mundo caído, passamos por provações. Todos nós temos dificuldades. E o autor aos Hebreus nos diz que esses homens do passado, e José é um deles, serve para nós de modelo de vida cristã. Não porque ele era perfeito, não porque ele não errava, não porque tudo que ele fez deve ser imitado, mas porque José agiu pela fé muitas vezes na sua vida. E meu objetivo nessa noite é mostrar como José, um servo de Deus, assim como cada um de nós aqui, o que Deus esperava de José na provação, o que Deus quer de nós hoje, quando passamos por provações, desde a menor até a maior. Como nós lidamos com esse tempo de espera e de dificuldade que enfrentamos deste lado do Éden? A primeira coisa que o texto nos mostra, do versículo 1 ao versículo 8, é que é um tempo de serviço. Serviço? Exatamente. Repare como o texto nos mostra a história. No final do capítulo 39, José é acusado pela esposa de Potifar de abusar dela, é lançado no cárcere e fica ali por muito tempo. Porém, nesse tempo que ele fica lá, não sabemos ao certo quanto tempo foi, alguns dizem 10 anos, outros um pouco menos. Naquele momento do cárcere, Deus continuava com José. O texto mesmo nos diz isso. Versículo 21 do capítulo 39. O Senhor, porém, era com José. E enquanto ele estava na prisão, trabalhou na prisão, recebeu o reconhecimento dos seus superiores, se tornou um superintendente da prisão especial daqueles detentos. E olha o que acontece. No capítulo 40, passado um tempo que ele estava naquela posição, 2 homens foram parar lá junto com ele. Só que diferente de José, esses mereciam. Porque o faraó, ele tinha junto de si os seus guardas, os seus príncipes, os seus líderes ali próximos dele. Porém, tinham 2 figuras que às vezes a gente não pensa que estariam tão próximas assim, o copeiro e o padeiro. Se você sabe do que eu estou dizendo, o copeiro é aquela pessoa que provava
a bebida que era servida ao rei, porque vai que, né? Vai que estava abençoado aquele vinho. Então o copeiro pegava o vinho, preparado com todo o rigor, com toda a beleza da arte, bebia, esperava um pouco, ver se não dava nenhum problema. Aí sim, esse vinho você pode oferecer para o rei do Egito, antes que eu morra do que ele morra. E o outro era o padeiro. Ele não era só padeiro como nós conhecemos hoje, aquele que faz pão ali na padaria da esquina. Ele era um mestre. O próprio sonho dele fala toda sorte de artífices de pão. Hoje em dia nós temos uma variedade absurda. Mas imagina lá no passado, com toda a dificuldade técnica que existia, já ter tudo isso. Então o padeiro era o grande chefe. Era aquele que preparava a comida dos deuses, a comida do grande faraó, a encarnação das divindades. Então esses dois homens não eram apenas serviçais. Eles eram os homens de alto prestígio, ao ponto de estarem sempre próximos do faraó. Eram, de certa forma, segundo alguns estudiosos, até conselheiros do faraó. Por sempre estar lá, faraó, esse aqui você pode beber. O faraó conversava, fazia amizade. Olha, eu estou pensando de invadir ali tal cidade, você acha que é uma boa ideia? Ah, rei, o senhor sabe, né? As cidades são como vinho, ele podia até brincar com o trabalho dele, de certa forma. Era um conselheiro, estava sempre próximo dele. Porém, o texto nos diz, no versículo 1, que eles ofenderam ao seu Senhor. E a palavra utilizada no original é bem pesada, eles pecaram mesmo, fizeram algo que desagradou completamente o rei. E qual é a postura do rei? Cadeia neles. E manda eles para uma prisão que não era uma qualquer, uma prisão especial onde José estava. E nessa prisão acontece a nossa história. Naquele momento, dois homens da mais alta sociedade, com cargos de altíssimo respeito e confiabilidade, foram colocados na prisão. E o que Deus faz com José? Algo que é estranho aos nossos olhos. Coloca José ali para servir. Num contexto de prisão, em que José tinha tudo para ficar amargurado, murmurar e ser egoísta, se fechar como uma concha, tentando proteger aquele resto de dignidade que sobrou dele, o que ele faz? Serve. Primeiro, porque era uma ordem. O versículo 4 nos diz que o comandante da guarda colocou José, um prisioneiro, para ser prisioneiro dos prisioneiros. Olha o fundo do poço que José chegou. E nesse fundo do poço, ele passa a servir aqueles homens. Ele podia se rebelar, ele podia falar, não, chega, me mata, corta logo minha cabeça, não aguento mais essa humilhação, já deu para mim. Mas ele obedece, ele serve aqueles homens. E de uma maneira curiosa, porque olha o que acontece. A partir do versículo 5 nos mostra que eles sonharam. Naquela noite, ambos tiveram sonhos que foram bem vívidos na mente pela manhã, sonhos que perturbaram aqueles homens. E na cultura egípcia, eles tinham uma grande mitologia dos sonhos. Para um egípcio, sonhar era algo seríssimo. Eles entendiam que até profecias podiam ser dadas por sonhos, que o futuro era revelado por sonhos, porque nos sonhos os deuses falavam com os homens. Tanto que tem até alguns livros resgatados pela arqueologia de interpretação dos sonhos pelos egípcios. E então eles ficam perturbados. Por quê? Em todo aquele contexto em que a interpretação dos sonhos era algo importantíssimo, eles não acharam interpretação nos seus deuses, não acharam interpretação na cultura do Egito. Por isso que eles ficam perturbados. Se fosse um sonho qualquer, da mente louca deles e pervertida pelo pecado, eles poderiam acordar de manhã e falar com algum funcionário, olha, eu sonhei hoje que uma ibis, uma ave lá do Egito, voou até mim e colocou um peixe na minha boca. Eu engoli o peixe inteiro e saí nadando pelo rio Nilo. O que significa isso? Aí ele poderia olhar para os seus livros de sonhos e falar, olha, o ibis significa prosperidade, o peixe significa facilidade, engolir significa que isso é seu. Isso aqui eu acho que é um pouco intuitivo. E nadar pelo rio do Nilo é que, de maneira graciosa, os deuses vão te abençoar com prosperidade, você fluirá por toda a terra do Egito. Parabéns, você foi abençoado pelos deuses num sonho. Eles poderiam fazer isso, porém não tinha interpretação. Esse era o motivo da tristeza, porque José olha para eles e vê eles perturbados. E fala, por que vocês estão assim? E a resposta deles é justamente essa no verso 8. Tivemos um sonho e não há quem o interprete. Em toda a sabedoria do Egito, em todos os seus livros de interpretações dos sonhos, ninguém conseguia resolver aquele enigma daqueles homens. E José faz o quê? Primeira coisa, ele vê eles cabisbaixos, abatidos. E ele, depois de tudo que ele passou, ele podia pensar, isso não é problema meu. Sabe? Copeiro, padeiro, vocês acabaram com a minha vida, eu não quero saber de vocês. Vocês estão tristes, tem motivo, sofram. Não, ele olha e fala, o que aconteceu? Ah, sonhamos, não tem interpretação, estamos perturbados. E a resposta dele professa a fé dele. Porventura, não pertencem a Deus, o Deus, as interpretações? Contai-me o sonho. José podia ficar calado,
José podia reclamar, podia murmurar. Eu não estou aqui dizendo que José era perfeito, já disse isso no começo, repito, José não era perfeito, não mesmo. Mas aqui ele pratica uma virtude cristã que nós aprendemos em toda a Escritura. O cristão está nesse mundo para servir. Não importa a dificuldade que nós encontramos, a circunstância desfavorável, onde nós estivermos, Deus nos colocou ali para servirmos. Porque antes de sermos servos de qualquer homem, qualquer governante, qualquer autoridade, nós somos servos de Deus. E Deus, através do 5º mandamento, diz que nós sempre devemos ser submissos, obedientes às autoridades superiores. José, naquele momento, mesmo antes da lei, seguia pelo seu coração, transformado por Deus, esse princípio que sempre existiu: respeito à autoridade. Eles não têm nada a ver comigo, mas eu estou aqui e eu vou servir. Então ele se importa com aqueles homens, fala com aqueles homens, ouve o sonho daqueles homens e professa a sua fé para aqueles homens. E como isso é estranho para a gente hoje? Nós somos todos filhos de Adão, pela graça de Deus, redimidos em Cristo Jesus, adotados na família de Deus. Mas o nosso velho DNA em Adão, às vezes, parece que fica um pouco forte. Quando passamos por dificuldades na vida, a primeira reação nossa é: me deixa quieto. Eu preciso de uns 15 minutinhos quietinho aqui. Depois a gente conversa. Hoje eu não estou com paciência para nada. Não vem falar comigo, não quero saber do seu problema. Eu já estou com um problema demais. Sabe aquela pessoa que quando você conta uma dificuldade, a pessoa já diz: porque você não sabe o que eu passei. Você está com dificuldade? Na sua idade, nossa, não tinha nem o que comer. Pessoas assim não entendem a realidade. E pessoas que ouvem esse tipo de discurso costumam se acostumar. E pensam: realmente, se eu estou sofrendo, eu tenho que cuidar de mim. Farinha pouca, meu pirão primeiro, diz o velho ditado. Então, já que a minha vida está tão difícil, tão mirrada, com tão pouca farinha, eu vou cuidar da minha própria vida. José não pensa assim. Não porque ele era excepcional por si só, mas porque ele era um servo de Deus. E naquela hora, ele faz o que deveria fazer, o que todos nós devemos fazer: servir. Por mais humilhante, por mais degradante, por mais que tenhamos sofrimento, por mais que nossa situação seja injusta. Aqueles homens estavam justamente presos. José não. Não importa a nossa circunstância, nós somos servos de Deus. E se assim somos, não devemos ter um pingo de orgulho para falar: nessa circunstância, nesse momento, eu não sirvo mais. Por mais humilhante, por mais injusto, somos servos. E através da nossa obediência, o nosso testemunho de fé se torna evidente para o mundo. José, se não tivesse se importado com aqueles homens, jamais poderia ter agido na vida daqueles homens, como ele diz no verso 8. Acaso não pertencem a Deus os sonhos e as interpretações? Me contem. E ele age na vida daqueles homens, algo que ele ainda não sabia, mas que iria futuramente ser o motivo da sua saída na prisão. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos aprender em momentos de sofrimento não é desculpa para sermos egoístas, não é desculpa para colocarmos a nossa vida em primeiro lugar. Em momentos de sofrimento e de provação, nós continuamos servos de Deus. É claro, é difícil nesse momento sermos servos e sermos abnegados ao ponto de doar a nossa vida, o nosso tempo pelo nosso irmão e até mesmo por ímpios. Mas Deus nos colocou no mundo dessa forma. Nós devemos agir como aquele homem bom, o bom samaritano, que vendo alguém que não tinha nada a ver consigo mesmo, nada a oferecer, apenas problemas históricos passados, deu a sua vida, gastou o seu tempo, o seu dinheiro para cuidar daquele homem. Nós não temos o direito de falar para o nosso Deus: Deus, em tal e tal circunstância eu não sirvo, porque tal circunstância é humilhação demais para mim. Nós devemos sempre servir. Mas, além disso, o texto nos mostra, a partir do versículo 9 até o versículo 19, José interpretando sonhos, nos mostrando que a segunda atitude no meio da provação que os servos de Deus devem ter é fé. Em momentos de dificuldade, nós devemos exercitar a nossa fé. O texto nos diz, a partir do versículo 9 até o versículo 13, o sonho do copeiro-chefe. Eu já disse o que ele faz, então fica um pouco mais fácil de entender. O copeiro-chefe sonha justamente com a sua profissão. 3 vides, 3 cachos, 3 dias, em 3 dias você será restituído. Depois o padeiro faz o quê? Coisa boa. O Egito não sabe que isso aqui é uma coisa boa, agora o José pode me dizer que é uma coisa boa, meu cesto de pão? Então, José, me diz aí, qual que é a boa para mim? E é justamente o contrário. Daqui a 3 dias você será morto, você será empalado. Aqui diz enforcado, mas o termo original seria empalado mesmo, os egípcios não enforcavam muita gente. O que é, assim, digamos, pior do que ser enforcado? Ser espetado numa grande estaca é pior do que ser enforcado, eu acho. E então, aqueles sonhos são revelados. Você vai ser restituído e você vai morrer. José não se preocupa em agradar o padeiro e nem, talvez, ser um pouco mais contido com o copeiro.
Ele é fiel na entrega, como um bom profeta, como um bom pregador deve ser. Dizer com a vontade de Deus com total fidelidade, não se importando com a reação que as pessoas podem ter. Um pregador, um profeta que tem medo de dizer a vontade de Deus, não serve para o ofício. Devemos ser corajosos em dizer a verdade de Deus, no contexto e com fidelidade. Porém, nesse momento, José teve um desafio, porque ali estava a oportunidade para ele sair da prisão. Eu já disse para os irmãos, ele foi vendido injustamente, comprado como escravo, acusado de uma coisa que fizeram contra ele, preso injustamente e estava lá largado possivelmente por 10 anos já na cadeia. Naquela hora, ele olha para o copeiro e diz, versículos 14 e 15, você vai sair, copeiro, porém, lembra-te de mim quando. Ele não diz se, ele diz quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair dessa casa. E aí ele conta a história dele no versículo 15. Naquele momento de provação, de dificuldade, de teste da sua fé, José podia pensar, Deus esqueceu de mim. Onde já se viu um Deus que deixa os seus filhos serem vendidos como escravos, acusados, aprisionados injustamente, e passar tudo que eu estou passando? Que tipo de Deus é esse? Eu não quero um Deus assim. Como muitos fazem em situações de provação. José podia olhar para toda a história dos seus pais, dos seus avós, dos seus antepassados. Meu pai Abraão, Isaac, Jacó, Deus fez eles prosperarem na terra deles. Homens ricos, com servos e servas. Homens que venceram exércitos. E eu aqui, numa prisão? Certamente Deus esqueceu de mim. E essa é a nossa tendência, quase sempre que passamos por dificuldades. Primeiro problema, Senhor, por que fazes isso com teu servo? Deus, por que eu? Justo eu? E alguns até extrapolam, acho que em outra vida eu joguei pedra na cruz, aí a conversa não tem fim. Mas muitas vezes, até mesmo filhos de Deus, em momentos de dificuldade, olham para a circunstância da dificuldade e pensam, isso é sinal da falta de amor de Deus. Quando na verdade é justamente o contrário. Quando Deus ama os seus filhos, e certamente Ele ama profundamente todos os seus filhos, todos vocês aqui que são filhos de Deus são amados profundamente por Ele. Todos aqueles filhos amados por Deus são disciplinados por Deus. Provérbios nos diz isso, Hebreus 13 nos diz isso. Deus sempre disciplina, trata dos seus filhos na forja da provação. Pense em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que não tinha pecado, sofreu profundamente. E ainda assim, era o amado do Pai. Este é meu filho amado, em quem eu tenho toda a minha alegria. E o que o Pai fez com ele? Segundo Isaías, agradou moê-lo, fazendo enfermar. Se Deus fez isso com seu Filho Jesus, quem somos nós para falar para o nosso Pai, Pai, esse amor eu não quero. Deus trata assim todos os seus filhos, até mesmo o Filho perfeito. Através do sofrimento da provação, Deus amadurece o nosso caráter. Nós que somos pecadores, através das provações, Deus prova a nossa fé e nos faz crescer através delas. Através desses momentos, nós temos que pegar toda aquela dificuldade e convertê-la em um combustível que alimenta a nossa fé em Deus. E José faz isso. Ele podia ter todos aqueles motivos para murmurar, mas o que ele diz? Lembra-te de mim quando você sair. Porque eu sei que essa revelação do sonho que Deus me deu, porque é de Deus que vem a interpretação, é verdadeira. Se Deus falou que você vai sair, você vai sair. E se você vai sair e vai chegar no rei, eu peço, sabendo que isso vai acontecer, que você lembre da minha situação. Explique o que está acontecendo comigo, porque é injustiça atrás de injustiça. Como filhos de Deus, em momentos de provação, nós temos que ter essa mesma postura. De novo, não porque José era perfeito, mas porque ele pratica o que a Bíblia nos ensina sobre a fé dos eleitos. Quando nós temos a palavra de Deus, hoje, revelada, completa, perfeita, sem erros, acessível, nós temos aqui motivos de sobra para confiar em Deus em toda e qualquer circunstância. Não importa a dificuldade que você está enfrentando na sua vida. A Bíblia não fala disso. Eu te garanto, algum princípio da Escritura se aplica para a sua situação e vai te orientar naquele momento. Porque o apóstolo Paulo diz na carta a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para diversos propósitos. Cada um deles com a finalidade de juntos nos tornarmos preparados para toda boa obra, nos levar à maturidade cristã. Eu não sei o que você está passando, muito menos porque eu sou um visitante aqui, eu não conheço o nome da maioria de vocês, infelizmente. Gostaria de ter tempo para isso um dia. Eu não sei o que vocês estão passando, mas Deus sabe.
E a dificuldade que você está passando é conhecida pelo seu pai, que te ama, te colocou na situação, e esse mesmo pai que te colocou te sustenta na provação, e na provação ele dá a palavra dele para que você continue caminhando dentro da provação com fé. Não em um positivismo de fé. Alguns pensam assim, se eu sou crente tudo vai dar certo, daqui para frente é só para cima. Não é bem assim. Nós sabemos que o final é glorioso, mas até lá muitas coisas podem acontecer. Nós, como filhos de Deus, precisamos olhar para as circunstâncias do presente e pensar, Deus, meu Pai amado, eu sei que o Senhor me colocou aqui. Eu sei que isso não é falta de amor do Senhor. Talvez seja até demonstração grande do seu amor por mim. É difícil, eu estou chorando, eu estou errando talvez, mas eu quero passar, eu quero vencer essa dificuldade. Não por mim, mas pela Tua Palavra. E nessas horas precisamos voltar para a Escritura. Ah, mas Gunter, eu não sei onde encontrar na Escritura ajuda para a minha situação. Pastores, presbíteros, diáconos, irmãos mais maduros na fé. Somos uma igreja, irmãos. Não somos indivíduos que se juntam no mesmo lugar. Somos um povo, uma família. E sendo assim, precisamos contar profundamente, vitalmente uns com os outros. Se você não sabe como encarar sua dificuldade hoje, procure seus pastores, procure seus presbíteros, procure os diáconos, procure o irmão mais maduro. Você precisa da palavra para passar pela dificuldade. Sem palavra, nós não conseguimos acreditar em Deus. Precisamos da palavra ser o combustível da nossa fé. Como nós poderíamos acreditar em um Deus que não se revelou a nós? Nem o conheceríamos, mas Ele fala conosco e fala até hoje. E por meio do conhecimento da palavra podemos agir no meio da dificuldade com fé. E por fim, no verso 20 ao verso 23, encontramos a terceira atitude dos servos de Deus no meio da provação. Primeira coisa, servir. Não é desculpa para sermos egoístas. Devemos ter fé. As circunstâncias não devem moldar a nossa postura, e sim a fé. Devemos agir por fé e não por vista. E por último, devemos ter paciência. E essa talvez seja a mais difícil de todas nesse momento. Ao final do texto, versículo 20 a 23, nos mostra a conclusão daquele episódio. No terceiro dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu o Faraó, um banquete a todos os seus servos, uma baita de uma festa. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão do Faraó. Mas ao padeiro-chefe o empalou, o enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém, dele se esqueceu, bem enfático o esquecimento dele. E aí fica a minha pergunta para você, irmão. Pense rapidamente. Você realmente acha que ele esqueceu? Teve um lapso de memória? Será que aquele momento de perturbação, um sonho tão vívido na sua mente, uma revelação que ele não achou em lugar nenhum, todo aquele momento, a profecia de que ele iria sair, que ele seria restituído, e ele vendo aquilo acontecer, será que ele esqueceu mesmo de José na prisão? Certamente que não. O próprio texto bíblico nos mostra isso. O versículo 9 do próximo capítulo, depois do próprio Faraó ter um sonho que ninguém sabia interpretar, também igual foi no caso da cadeia, olha o que acontece, versículo 9. Então disse o Faraó, copeiro-chefe, disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas. Ele esqueceu de propósito, ele esqueceu do que ele tinha passado naquele momento com José, ele esqueceu do que aquele outro prisioneiro tinha falado para ele. Não sabemos porquê, não somos Deus para sondar os corações, mas algumas possibilidades existem. Talvez ele tinha vergonha de se associar com um preso. Afinal de contas ele saiu, mas José ficou lá. Fala assim, olha, Faraó, um homem lá da cadeia não pega muito bem para alguém que quer ser o bambambam do Egito. Talvez ele poderia ter falado aquilo por ingratidão. E se eu falar de um desse José, ele vir aqui roubar meu cargo? E se esse grande descobridor de sonhos tomar minha posição como o braço direito do rei, talvez? Não sabemos, mas o que nós sabemos é que ele mesmo, não sabemos se por que motivo, reconhece que foi errado o que ele fez. Foi uma ofensa, ele esqueceu de propósito o que José passou. E o que aconteceu depois dessa passagem? Verso 1 do capítulo 41. Passados 2 anos. Se coloca agora na pele de José e não a do copeiro. Você já estava preso ali talvez há uma década. Encontra a oportunidade dada por Deus para sair de lá. Revela os sonhos. Fala para um que vai morrer, para outro que vai sair, pede para que lembre de você. Os dois saem. E você fica. Passa-se um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, meses.
anos e anos. Como você acha que ficou o coração de José naquele tempo? Certamente não foi um tempo fácil. Certamente ele passou por várias dificuldades naquele momento e continuou servindo e continuou acreditando, servindo e acreditando em Deus. Mas naquele tempo, e nesse tempo que nós passamos na nossa vida, precisamos exercer a paciência, que muitos teólogos do passado chamavam de uma grande virtude cristã. Você poder pensar o seguinte: o tempo não tem que correr no meu ritmo. Se Deus é soberano, Ele me ama e Ele controla todas as coisas, não tem que ser no meu tempo. Não tem que ser no aqui e no agora. Se as coisas não acontecem exatamente como eu planejei, glória a Deus por isso. Porque se fosse, certamente seria contra a vontade do Senhor. Se fosse, seria do jeito errado. A virtude da paciência cristã, e não a que algumas filosofias vendem por aí, é a virtude dependente de Deus. Se eu tenho um Deus soberano, eu posso esperar o tempo dele para que as coisas aconteçam. A gente não sabe exatamente se José foi vitorioso ou não, mas que ele teve que exercer isso, com toda certeza ele teve que exercer. Todos os filhos de Deus em provações, por vezes, têm que passar por tempos em que tem que esperar. Se frustram. Alguém faz uma promessa, você espera ela se cumprir e nada. E isso é horrível. Eu já passei por isso, acredito que muitos de vocês já passaram por isso aqui. É uma ligação que não vem, um e-mail que não volta, uma palavra que não se cumpre, um amigo que falha com a sua palavra. Todos nós temos motivos na nossa vida para pensar: e agora? Vou ter que dar meus pulos, vou ter que fazer as coisas do meu jeito, porque parece que Deus não quer me ajudar. É justamente o contrário. Nessa hora precisamos confiar inteiramente no nosso Deus. E essa virtude da paciência, ela só pode ser exercitada em tempos de provação. Na paz, a paciência não é necessária, afinal de contas, tudo está resolvido. Mas quando a dificuldade vem, nós precisamos aprender a esperar. E José esperou 2 anos. O que acontece depois desse período? Ele sai de lá e serve o faraó. Não guarda ressentimento, serve, e através dessa atitude toda, ele vai vir a salvar o mundo conhecido daquela época de uma grande fome. A paciência é fundamental na nossa vida, irmãos. Ela é difícil, apesar de parecer fácil de ser exercitada. A paciência não é um teste que você vence numa tacada só. Por exemplo, não faça isso. É muito fácil, é só segurar um pouco, você não faz. A paciência não. No primeiro dia, é uma luta. O segundo dia é outra luta. E parece que quanto mais tempo passa, mais a luta se torna difícil. Nós precisamos constantemente vencer a luta contra a impaciência, o desejo de controlar a história e fazer as coisas acontecerem do jeito que nós queremos. Pense, por exemplo, na maior promessa que nós aguardamos, a volta do Senhor Jesus Cristo. Tem coisa melhor do que isso? O momento mais incrível da história, a consumação de todas as coisas, e nós com paciência aguardamos, esperamos aquele dia, cantamos e louvamos a Deus até que aquele dia final chegue. E quando ele vem? Não sabemos. Talvez na época dos apóstolos pensaríamos: com tudo que está acontecendo vai ser agora. Aí passa-se um tempo. Agora o Império Romano quer acabar com a gente. É agora. Não é agora. Não, agora parece que o Ocidente se cristianizou. Agora é agora. Não é agora. E o tempo passa, a ponto de alguns teólogos liberais começarem a pensar que a volta de Jesus nem importa mais. Na verdade, ele volta para nós quando nós morremos, ou ele volta no nosso coração e é isso que importa. Nada mais distante do que a verdade da Escritura nos ensina. Nós devemos aguardar sim a volta real de um Deus encarnado, glorificado, o Senhor Jesus Cristo. E quanto mais tempo passa, mais parece que não vem. E é justamente aí que nós temos que exercitar a nossa fé, a nossa paciência e trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. E enquanto nós podemos trabalhar, devemos servir a esse Deus que nos chamou. Durante o sermão eu falei que José não era perfeito. Certamente José teve vários e vários pecados que a Bíblia talvez nem mencione. Ele era como a gente. Porém, um descendente da família de José, da família de seu pai, da tribo de Judá, Jesus Cristo, passou por provações tremendas. Jesus certamente passou por uma provação que nenhum de nós vai passar nessa vida, graças a Ele por isso. Jesus, nas piores provações, o que Ele fez? Serviu. Deu a sua vida. Cada passo que Jesus deu nessa vida foi em obediência ao seu Pai, gastando o seu sangue, seu suor e suas lágrimas, tudo que Ele tinha para cumprir a sua missão, por pecadores como nós, que muitas vezes somos ingratos. Jesus, Ele tinha todo o direito de não vir ao mundo se Ele quisesse, na sua vontade soberana como Deus, mas Ele veio por amor, se colocou em uma situação desfavorável, uma situação horrível, que nenhum de nós vai ter que passar graças a Ele por isso novamente, e no meio da provação, serviu. Ele não foi egoísta, Ele não desistiu, Ele não recuou 1 centímetro sequer do caminho para a cruz.
E cada passo que ele deu foi por nos amar, por mais que doesse, por mais que fosse agonizante a dor que ele sentiu, no seu corpo e na sua alma. Jesus serviu em todo momento. E alguns cristãos pensam que depois da glorificação, Jesus está no céu descansando, tirando férias do seu penoso trabalho. Nada disso. O apóstolo Paulo e o autor aos Hebreus nos mostram que Jesus está intercedendo por nós. Ele está governando a sua igreja hoje. Jesus continua trabalhando antes na aprovação e agora no seu estado de glória. Jesus nunca deixou de servir e nunca vai deixar, por mais que ele fosse o Senhor. Quanto mais nós. Precisamos primeiro adorar esse Jesus que nos serve, mesmo sendo o soberano, e aprender com esse Deus que nos salva para servirmos nossos irmãos, até mesmo ímpios ao nosso redor. Jesus, no meio da aprovação, não perdeu a sua fé. Ele seguiu confiadamente até a cruz, por mais que aquilo fosse horrível, agoniante. Jesus seguiu com fé, não duvidou em nenhum momento, não fraquejou como alguns filmes gostam de mostrar Jesus com dúvidas da sua missão, dúvidas da sua divindade. Ele nunca duvidou. Ele é o rei da fé, o autor da fé, o príncipe da fé. Ele nunca duvidou de nada, ele viveu com fé cada uma das suas atitudes. E além disso, ele teve paciência. Por incrível que pareça, o Senhor do tempo, o rei da história, teve paciência. Ele teve que aguardar 3 dias para ter a sua glorificação. Já para pensar que Deus esperou 3 dias? E a gente reclama de algumas poucas horinhas. A gente reclama de tão pouca coisa. Irmãos, textos como esse nos mostram que homens falhos como José, assim como a gente, podem viver vidas agradáveis a Deus, servindo, mantendo a fé e tendo paciência no meio das dificuldades. Mas não é por isso que somos salvos, como foi lido na liturgia. Não é pela nossa obediência, mas é porque o nosso Senhor Jesus, o servo de Deus, tomou o nosso lugar, serviu, seguiu com fé e exercitou sua paciência. E por causa dele nós somos salvos. E por causa dele, hoje nós praticamos isso, em louvor do seu nome, praticando boas obras, porque ele nos mostrou o caminho e nos colocou no caminho que é ele mesmo. A vida de Cristo é um exemplo muito maior do que o de José, muito superior e perfeito. E quando nós passamos por qualquer dificuldade, e concluo com isso, precisamos lembrar, a dificuldade não é obra de Satanás isoladamente, não é obra dos homens isoladamente. Não importa quem ganha a eleição, muitos estão com medo do que vai acontecer. Não importa quem ganhe, não importa o que aconteça com o Brasil e com o mundo. Toda e qualquer dificuldade que a igreja venha passar é pela mão do Senhor que é colocada ali. E nessa hora, não devemos murmurar, reclamar ou agirmos com egoísmo. Devemos exercitar a nossa fé, nosso serviço e a nossa paciência, porque isso agrada a Deus. Isso que Jesus fez, isso que servos de Jesus, no decorrer de toda a história, no presente, no passado e no futuro, devem fazer em momentos de provação. Que Deus nos abençoe em momentos de dificuldade, agir de maneira redimida, de maneira diferente do que o nosso velho homem nos impulsiona a fazer.